Educação. Este é o título do capítulo 5 do livro Pensamento e Vida, o tema da nossa primeira temporada. Eu sou Gladstone Júnior Eu sou Vicente Rodrigues. e este é o SemeaCast, um podcast espírita. Vem com a gente? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Disse-nos o Cristo: brilhe vossa luz. E ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Vicente, explica pra gente esses dois primeiros parágrafos deste quinto capítulo. Então, Glaucio, aqui no capítulo da educação, o Emmanuel diz, né? Brilhe vossa luz, que no caso Jesus Cristo referenciou a nós, que todos nós, querendo ou não, fomos feitos para brilhar. Então, quando ele fala, diga, brilha a vossa luz, nós brilhar através da nossa reeducação, né? Conforme Jesus disse, nós somos deuses, né? No caso no diminutivo ainda, mas quer dizer que todos nós um dia chegaremos ao grau de perfeição, através das nossas lutas diárias e do nosso aprimoramento moral. Então, quando Jesus disse, brilhe a vossa luz, ou seja, eu venci o mundo, agora cabe a vocês vencer a vocês mesmos, é através desse aprimoramento e desse empenho em cima das nossas próprias imperfeições, nos analisando e nos aperfeiçoando, né? Então a gente é a luz do mundo e todos nós somos filhos de Deus, então por isso que Jesus referenciou, no caso, a gente brilhar, né? Sair do grau de inferioridade que a gente se encontra muitas das vezes e fazer com que a nossa luz interior seja expandida e seja tem um brilho mais forte, né? Os espíritos sempre dizem que, no caso, a nossa luz ela tem que ser tirada debaixo do teto e colocada no lugar para que outras pessoas sejam vistas. Então, essa luz ela precisa encandecer de uma forma mais forte, através do trabalho. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual, depois da morte na imaginária corte celeste. Aqui ele fala, o Emmanuel fala uma coisa interessante, né, que igual ele narra aqui, que antigamente a gente tinha a ideia, na verdade, de que a recomendação era somente de essência mística, né? Tipo, igual ele diz aqui, conclamando, né, profitentes do culto externo da escola religiosa. Só que hoje a gente vê que, na verdade, a vida de Jesus, ela foi propriamente fundada em práticas e não somente em estudo, em conceitos. Tanto é que ele sempre, né, conclamava para o pessoal da época que, né, o pessoal não praticava as leis, mas viviam teoricamente dos conceitos. Então, a ideia que Jesus sempre veio trazer para a gente foi justamente a partir das atitudes, ou seja, da prática, e não somente da teoria.
Hoje, por exemplo, a gente tem um conceito de que a moral ela é fortificada e ela é pré-estabelecida para a evolução e para a mudança de um ser, no caso como nós, a partir desse momento de transformação em cima de atividade, né? O Chico Xavier, por exemplo, nos seus momentos de ansiosidade, quando ele não tinha alguma tarefa ali que ele poderia perceber que ele poderia ficar ocioso, então ele sempre procurava alguma coisa para fazer, né? Então, tipo assim, ele ia fazer visitas, ia fazer alguma atividade para que estivesse sempre em trabalho, né? Eu não convivi com o Chico, mas eu já li alguns relatos dele e a gente sabe que ele nunca se permitiu ficar ocioso. Então, tipo assim, é sempre tentar estar em atividade em todos os momentos da vida. E seguindo o exemplo de Jesus, que foi o maior exemplo que a gente tem hoje, né? Para que a nossa luz brilhe, igual ele diz ali no começo, para que brilhe a vossa luz. E essa luz, ela precisa ser brilhada justamente através da atividade, né? E em cima da atividade a gente consegue transformar em pessoas boas, porque, conforme a gente já falou em outros episódios, é, quem você verdadeiramente é através das suas atitudes, isso não tem como mentir, não tem como mistificar, não tem como você segurar uma mentira dessa forma por muito tempo. Então, a atividade em si, no caso, ajudando da melhor forma possível, é o melhor caminho, ou seja, estudar e praticar. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. Aqui, Glaucio, ele falou uma frase muito perfeita, né? Que hoje a gente reconhece que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, né? Que independente das circunstâncias que a gente se encontra, sempre é possível fazer o bem e sempre é possível, né? Se, se reconstruir, ou seja, se reconhecer os pontos a melhorar e trabalhar em cima desses pontos ali. E aqui ele diz justamente com relação à ciência terrena, né? Que hoje a ciência, querendo ou não, ela está caminhando justamente para o lado em que Jesus já conhecia lá atrás, né? De conceito moral principalmente, né? Com relação a reconstruir uma sociedade melhor através dos conceitos cristãos que Jesus pregava, né? De que ame o próximo como a si mesmo e principalmente no conceito científico, né? Que Jesus já falava de coisas que hoje a ciência está estudando, né? Tá começando a desvendar esses mistérios. E a gente sabe que do lado espiritual também tem N mentores, no caso espíritos evoluídos, que estão reencarnando no meio da ciência, né? Para essa contribuição, né? E tudo, logicamente falando, graças à permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é o nosso administrador terreno hoje, do planeta Terra, graças ao seu merecimento. Então, a ciência no futuro também se ligará com a religião, com a doutrina espírita, principalmente falando, com os conceitos. Então, o Allan Kardec, no começo, quando ele decodificou e tal, ele era um cientista, né? Então, ou seja, o espiritismo, eu falei religião, mas ele não caracteriza só como uma religião, mas ele é uma doutrina, principalmente, uma doutrina filosofia, uma doutrina filosófica religiosa, porque ele estuda a religião, porque, né, falamos de Deus, o conceito filosófico e a ciência. Então é muito completo. Então, se você pegar para estudar, você vai entender todos os conceitos ali dentro, né? E hoje a ciência está caminhando também para esse sentido, né? Da união. E quando essa união estiver concretizada, aí sim, provavelmente o planeta vai dar um salto ainda maior, né? E a gente precisa, no caso, trabalhar a questão moral, que é onde a gente peca mais. Por isso que a gente não consegue dar um salto ainda muito grande, porque não adianta nada eu dar uma ciência muito grande para quem não sabe ainda utilizar desse conceito, né? Foi o que muitas vezes acontece no planeta, em N locais. Então, é necessário ter um amadurecimento espiritual, ou seja, moral, para que venha novas informações, para que essas novas informações sejam utilizadas de uma forma que possa ser útil a todos, né? De forma a ser bem proveitosa, ao invés de prejudicar e sim auxiliar, que é o que Jesus disse, né? Ele não coloca
coisas para situações que as pessoas ainda não estão preparadas. E é por isso que Jesus dizia lá atrás: tenho muito a vos dizer, mas por hora ainda não é adequado. Ou seja, a gente ainda não estava no grau de entendimento que necessitaria. Então, conforme os séculos vai passando, a gente vai ganhando uma maturidade, a gente vai tendo mais acesso a esse tipo de informação. Essas informações são dadas e a gente, né, vai trabalhando, e quanto mais a gente tem, mais também é cobrado da gente. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem, reciprocamente com o efeito de microscópicas explosões de luz. É isso aí, Gladstone. Se você parar para prestar atenção, né? A lei da natureza, ela é sábia, no caso, ela é construída pelo nosso Pai que está no céu, e ela é sábia e contém vários mistérios. Então, se a gente olhar para a natureza e estudar a natureza, a gente consegue descobrir grandes coisas, né? Conforme, igual ele diz aqui agora, como que o organismo funciona, como que a lei da natureza funciona. Então, não existe milagre, mas sim uma ciência oculta ainda para nós que estamos em fase de evolução e descoberta, né? Então, a espiritualidade também não nos dá tudo de mão beijada, porque não teria merecimento e não teria entendimento. Então, é necessário que a gente vá caminhando aos poucos, ganhando esse grau de entendimento e aperfeiçoando esse entendimento. Que assim, quando você realmente aprende, você não tem dificuldade para aplicar e nem dificuldade para poder passar ela para o próximo. Mas aqui ele também já diz, né, que tudo na vida, no caso, como ele diz, nós somos luzes, em tudo existe, no caso, essa vibração molecular de luz, né? O que acontece é que muitas das vezes a gente deixa que essa luz nossa se apague, ou seja, a gente meio que abafa ela, né? E com essa evolução, a tendência é fazer com que ela volte a brilhar, né? E cada vez mais forte. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império de energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. Aqui ele fala, no caso ele está falando dos raios mentais, né? Ou seja, logicamente falando, a gente sabe que os nossos desejos geram vibrações, né? Vibrações são energias e tal, mas aqui ele fala propriamente quando o nosso pensamento de alguma forma está equilibrada a coisas positivas, ou seja, quando ela está tendência a brilhar mais. Né? A gente sabe que a gente tem um estudo da nossa aura, e quando a gente está numa vibração muito boa, por exemplo, pensamento positivo, tentando pensar e tentando ajudar sempre de forma positivamente falando, a nossa aura ela fica numa vibração diferente, positivamente falando. Então a cor dela fica vibrando com intensidades um pouco mais claras. Isso é identificado por N espíritos. Da mesma forma também que quando vibramos, teoricamente, em faixas inferiores, os nossos pensamentos provavelmente estão em neblina, ou seja, estão um pouco conturbados, talvez em situações do mesmo. E aí entra também a questão da prece, né? Que a prece fortifica e nos ajuda a tipo, reenergizar de forma positiva esses pensamentos negativos que muitas das vezes são, talvez, por influência ou talvez do meu próprio eu. Né? Mas igual ele diz aqui, a gente realmente vibra a energia, ou seja, essa energia precisa ser de alguma forma trabalhada para que ela seja vibrada de forma positiva e cada vez mais incandescente de forma a brilhar e expandir na nossa intimidade. O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação.
Aqui, Glass, você fala uma questão interessante, né? Que antes de você criar alguma coisa de forma material, antes que ela se materialize, primeiramente ela é criada no seu psiquismo, ou seja, no seu pensamento. Aquele pensamento constante, seja positivamente ou negativamente falando, ele vibrando, né, no caso por algum tempo, ele pode ser que ele comece a se manifestar e ele começa a materializar na nossa matéria. Então, o pensamento, quando você deseja muito alguma coisa, igual ele aqui diz, você vibra e essa vibração, ela se materializa. É por isso que a gente precisa, de alguma forma, trabalhar sempre os nossos pensamentos para que a gente não fique, por exemplo, com rancor, com desejo de vingança, porque o rancor, ele gera uma energia negativa no seu próprio organismo e é onde entra, por exemplo, o câncer, com o passar do tempo, porque isso corrói o espírito, e o espírito teoricamente, o corpo é o reflexo do espírito. Então, se o espírito barra perispírito está doente, o corpo adoece. Então, por isso que precisamos sempre manter um pouco de equilíbrio, nos nossos pensamentos e um pouco de paz, porque isso pode acarretar problemas futuros, né, conforme a descarga de energia por muito tempo. Né? Então, esse é o intuito dos ensinos de Jesus e do Espiritismo, trabalhar, esquecer as mágoas, porque igual a gente falou lá atrás, né, nos outros episódios, para que você ame, você tem que aprender a perdoar. Se você não perdoa, você não consegue amar, então você fica travado e é necessário fazer essa parte. Jesus, né, enfatizou isso quando disse: não perdoará 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes for necessário, porque o ser humano, ele erra, né, e ele está sujeito a erro, ou seja, eu estou sujeito a erro, você está sujeito a erro, todos nós estamos sujeitos a erro. Então, da mesma forma que a gente erra, a gente também não tem o direito de cobrar do outro quando ele erra. A gente tem que ser pacífico com a outra pessoa. Então, quando a pessoa errou, a gente tem que perdoar independente da circunstância, né? Porque amanhã pode ser a minha vez de errar também. E conforme ele diz ali, ou seja, o pensamento é criador. Então, se você tenta criar positivamente, você atrai coisas boas. Se você cria negativamente, você atrai coisas ruins. A vida é um ciclo e esse ciclo de retorno. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você emite, volta para você, uma hora ou outra, através da mesma pessoa ou através de uma outra pessoa, mas sempre retorna. A mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras expressas da ignorância, à maneira de pedra valiosa inscrutada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas à custa do esmeril do trabalho. A reencarnação, no caso, ela age como esse esmeril que ele cita aqui. Porque o homem de ontem volta, no caso, o homem velho de ontem volta nessa nova reencarnação para ser trabalhado. Então, a reencarnação tem esse propósito. O espírito volta sempre, como, no caso, com velhos hábitos, para que a vida te coloque em novas circunstâncias, através de novas tarefas, né, de missão ali, para que ele possa se readaptar e se trabalhar e se melhorar. E as circunstâncias são criadas devidamente para cada pessoa. É aonde o espiritismo entra a sua ciência, que entra um conceito muito importante, que é: não existe o acaso, ou seja, você está devidamente onde precisa estar, você está no trabalho que você precisa, você está na família que você precisa, você está com os amigos que você precisa, na cidade, no país, no local exato que você precisa. Então, a sabedoria divina, ela age dessa forma, né? Para quê? Para que sirva de aprendizado para a sua desenvoltura espiritual e para a sua evolução. Então, a gente muitas das vezes não consegue enxergar isso, por quê? Porque a gente vê o problema, mas não vê a solução.
É tipo, eu estou enxergando que eu estou sofrendo, eu não consigo, eu não quero aceitar aquela circunstância, mas eu não procuro uma solução para o problema. Tipo, eu não consigo encontrar a solução. Então é por isso que a vida ela precisa sempre de união de outras pessoas e tal. Então, ou seja, o que talvez a gente não está vendo, outra pessoa consiga ver. E aí que entra o conceito, principalmente do espiritismo e de várias questões sociais que tentam ajudar o ser humano, né? Então, o que eu não consigo ver de imediato, talvez uma outra pessoa consegue ver e me ajudar. Mas o sentido da vida é esse: sempre aperfeiçoar, no caso, o espírito para que ele possa sempre evoluir. E não existe efeito sem causa e não existe o acaso. Então, tudo que está acontecendo tem um resultado. E como todo efeito tem um resultado, seja positivo ou seja negativo. A vida, ela é assim. E esse é o objetivo das encarnações. Reparamos, assim, a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Isso. Aqui, quando ele diz sobre a educação, no caso, entra no conceito importante que, né, o objetivo da reencarnação é justamente nos reeducarmos, né, para que a gente seja pessoas melhores, né, muitas das vezes, infelizmente, através da dor, ou seja, Jesus mesmo disse: se eu venci o mundo, agora cabe a vocês vencer a vocês mesmos. Então, mas muitas das vezes por que sofremos? Porque ainda insistimos em tentar ou ir pelo mesmo caminho que erramos outrora, né? E é onde a gente entra talvez no sofrimento novamente, né? Então a situação sempre é para que a gente se resgate e se aperfeiçoe para a evolução, né? Então, quanto mais você se esforçar para que você comece a caminhar caminhos corretos, né? Primeiramente, reconhecendo os problemas que cada um tem e trabalhando esses problemas, o fardo começa a ficar um pouco mais suave, né? Fica mais leve. E Jesus mesmo diz que, né, não deu fardos pesados a ombros fracos. Então, cada um tem, teoricamente, o peso do que tenha praticado, ou seja, não está a mais. Então, é suportável. Eu sei que a situação muitas das vezes é complexa, mas se tiver fé e caminhar, no caso, no burilamento, isso pode ser vencido facilmente, né? E Jesus disse que o que ele pede não é que a gente escala um Everest, por exemplo, né? O pedido dele é simples, é que a gente lute para conosco mesmo, para que a gente no futuro tenha um mundo melhor, para que quando você voltar, esse mundo esteja melhor, porque você vai voltar um dia, cedo ou tarde. Esse é o objetivo da vida, né? Morrer, renascer e tal é a lei. Então, aqui quando ele diz sobre a educação, essa educação ela é muito soberana, principalmente porque a gente volta sempre no meio da família, né? Então, você sempre vai voltar ali, vai ter uma fase de esquecimento, né? Na sua juventude ali, quando você tiver criança. Então, essa fase de esquecimento é justamente para que você tenha novos conceitos e seja disciplinado, ou seja, para que os pais identifiquem aonde a criança está agindo de alguma forma diferente ali, para que ele seja, né, de alguma forma disciplinado, né, orientado ali para que ele tenha novos hábitos, né, e a vida dele seja de uma nova forma, que quando ele tiver maior, entra o conceito do novo com o conceito do antigo, ou seja, e ele entra nesse conflito, né, de decisão, aonde ele vai descobrir o que é certo e o que é errado, com a ajuda daqueles que vieram para auxiliar ali na sua evolução encarnal do momento. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe vossa luz. Quando é que ele diz, no caso, né, a advertência de que nos referimos, brilha a vossa luz, é justamente isso, porque cada um precisa brilhar por si só. Eu não consigo carregar ninguém nas costas. Jesus, por exemplo, já nos mostrou o caminho, né? Ele nos salvou, porque se ele não tivesse vindo hoje, provavelmente, né, quase certeza a gente estaria bem pior, numa situação muito mais lastimável do que estamos hoje, né? Em questão de evolução. Então, se ele
Quando ele diz brilha a vossa luz, é justamente isso, ou seja, a gente tem tudo hoje para poder brilhar. A gente tem tudo que é necessário. Basta que a gente se empenhe nesse aperfeiçoamento, né? Que a gente comece a ajudar os mais necessitados, né? Porque todo mundo é capaz de ceder e de ajudar alguém, seja quem está do seu lado ali, familiares e tal. Todo mundo pode fazer isso, né? E dessa forma a gente constrói um mundo melhor e dessa forma a gente constrói a nossa moral, vai se aperfeiçoando através do hábito, né? Conforme a gente vai fazendo, o hábito vai se adaptando, e no futuro a gente terá um mundo muito melhor, né? Conforme prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fugir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. E aqui ele fala, né, justamente o que a gente estava comentando um pouco atrás, que essa parte da educação e do burilamento, ou seja, o propósito da reencarnação é reeducação do espírito, né, através das circunstâncias que será criada, e essas circunstâncias são criadas porque a vida, né, os técnicos da espiritualidade, antes da gente reencarnar, coleta, né, ela pega e junta todos aqueles espíritos, teoricamente, que estão em condições de voltar, que teoricamente estão precisando evoluir também, e colocam no nosso ciclo para que a gente se reajuste, ou seja, onde entra a família, entre os amigos, né? Então, é, entra a frase de Jesus, né, que Jesus disse: Eu colocarei pai contra filho, filho contra pai, esposa contra esposo, né, onde não tinha esse entendimento no passado, mas hoje, graças ao Espiritismo, a gente tem, que é justamente isso, aquela pessoa que você fala, nossa, eu odeio o Beltrano, né, e você não o perdoa, uma hora ou outra, em outra encarnação, você terá que voltar com ele, né, onde ele pode vir como seu filho, como sua esposa, seu esposo. Então, esse é o sentido da vida, ou seja, esse é o burilamento que ele tanto reflete sobre nós, né? E através dessa convivência de amor fraternal com o véu do esquecimento, né, é onde ressurge, no caso, uma luz brilhante novamente, ou seja, onde você começa a demonstrar essa mudança e o seu espírito começa a ver aquela pessoa que você via de uma forma negativa como um irmão, novamente, né? E você volta a brilhar novamente a sua luz, né? E esse é o intuito da vida e esse é o motivo das encarnações. Mas a educação, como cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmado a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. E aqui ele diz perfeitamente, né, Glass, que não só a educação, mas no caso a vontade do espírito, né? Porque quando você tem a vontade juntado com a educação que você recebeu, né, e a prática, automaticamente o seu espírito começa a ter sensações diferentes de liberdade, né? E essa liberdade é sempre de sempre querer trabalhar mais. O espírito, depois que ele se liberta, muitas das vezes, de situações complexas que ele vivia, de situações que o prendia, e ele tem essa paz, principalmente espiritual, que os espíritos dizem, né, que a gente pode vivenciar no futuro. O espírito quer mais trabalho, porque o trabalho edifica o homem. Então, ele vai querer sempre mais ajudar, sempre mais estar em contato com as outras pessoas menos necessitadas e querer auxiliá-los também, né? E isso é a vontade dos espíritos superiores. É por isso que eles dizem que quando o espírito atinge um grau de evolução, ele trabalha muito, então o desejo dele é sempre trabalhar. O Chico mesmo falava que, né, o trabalho edifica o homem e o prazer dele, por exemplo, era de trabalhar, porque aí você entende que o propósito da vida é sempre ajudar o outro, é sempre ver o outro bem, você ver o outro feliz, né? E educar, ou seja, é,
educar os outros espíritos, tipo, tentar passar o que você aprendeu para eles, né? E esse é o intuito dos espíritos evoluídos, ou seja, eles passam para a gente a educação de que eles já conseguiram aprender. Então, ou seja, eles vêm, nos deram, né, os passos e a gente aperfeiçoa ou tenta, no caso, tirar proveito daqueles ensinamentos que eles nos deram e aplicar sobre nós. Né? Hoje a gente tem o livro dos espíritos, né? As obras básicas da codificação, onde cabe a gente fazer essa leitura, absorver ao máximo, refletir, porque não basta somente ler, refletir e praticar. E através disso, automaticamente, o nosso burilamento está acontecendo, né? Ou seja, quando junta o útil ao agradável, é melhor assim. Quando os mentores falam, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, quanto mais você se espiritualizar, mais vai aparecer atividades para que você possa realizar ali no decorrer do caminho. Ou seja, a espiritualidade vai pegando as pessoas de outras épocas que, teoricamente, são devedoras, são cobradoras, e vai encaminhando para a sua vida, para que você possa fazer esse reajustamento. Né? Só que aí você está em condições melhores para que isso aconteça. Mas todos nós que estamos no planeta Terra temos, né, que nos reajustar, ou seja, estamos aqui para esse reajustamento e esse burilamento, né, conforme ele diz ali atrás, e essa reeducação. Muito bem, este foi o 5º capítulo do livro Pensamento e Vida. Lembrando que se você nos ouve através do Spotify, não esqueça de deixar sua avaliação de 5 estrelinhas pra gente. Também não esqueça de seguir o podcast para que você receba notificações toda vez que é lançado um episódio novo. E também, se você ouve a gente através do YouTube, não esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir os nossos vídeos. Lembrando que o podcast é disponibilizado uma vez por semana, às sextas-feiras, 18 horas. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.